Programa Mercado e Ação, sempre às terças-feiras, às 22 horas e 30 minutos, com reprise às quintas-feiras, 23 horas e 30 minutos, e ao sábado, às 8 horas da manhã, recebe hoje a promotora de justiça, Lucelena Calegari. Seja muito bem-vinda. Retornas ao nosso programa hoje, já fazia tempo, né? Já fazia tempo, mas é bom estar aqui de volta. Que bom. A doutora Lucelena, ela atua na primeira vara do júri. Tribunal, correto? Correto. Júri. Tribunal do júri. Quais são os tipos de crime que são de competência do Tribunal do Júri? Os crimes intencionais contra a vida, quando o objetivo é atingir a vida. Então, é o homicídio, seja quando a gente consegue matar ou tenta matar e não atinge, o aborto, a instigação ao suicídio, que é uma coisa muito rara de acontecer. Né? Eu já fui jurado em induzimento de suicídio. Pois é uma coisa muito difícil. Eu fiz um júri na minha vida de induzimento de suicídio. É uma coisa muito difícil. Doutora Lucelena, eu não sei se a pergunta talvez tenha um jeito melhor de fazer, mas qual é a maior motivação de crime contra a vida? Infelizmente, atualmente, o cenário é que o tráfico tomou conta, nós vivemos uma verdadeira guerra urbana e praticamente quase todos os homicídios e tentativas de homicídio que acontecem em Porto Alegre, na região metropolitana e nas grandes cidades, têm relação direta com o tráfico de drogas e as disputas entre quadrilhas e organizações criminosas. É tanto assim, é? O tráfico tomou... Mais ou menos, é o dono do crime hoje? Mais ou menos uns 70%. Caramba! E são mortes com 20, 30 tiros na cabeça. Execução. Execução. E às vezes se filma, tem uma coisa assim que tem me chamado a atenção e que muitas vezes eles filmam, fazem questão de colocar até nas redes sociais que estão matando, a forma que mataram. Essa quantidade de tiros numa execução, isso aí estaria associado a uma espécie de mandar recados a quem trai o grupo ou a quem deixa de pagar uma conta? É alguma coisa nesse sentido? Eu entendo que é uma forma de mostrar poder, né? Mostrar o limite do eu mando, olha aqui o que acontece com quem não estabelece ou quem não segue as regras, ou olha o que eu tenho de poder de fogo, porque na realidade associado a esses grandes grupos de tráfico existe também a questão dos grandes armamentos. Até 2008, eu digo isso porque eu sou promotora do júri desde 1998, mas na capital desde 2004. E até 2008 eu nunca tinha visto mortes de fuzil. A primeira vez foi em 2008, uma. Agora é a regra. A gente vê assim várias mortes com fuzis, submetralhadoras, quer dizer, associado a esse grande número de disparos também o poder de fogo dos armamentos, mostrar também o poder, número de disparos e na forma com que se mata, com a forma quanto mais violenta, mais eu mando. Interessante essa degradação do ser humano. Falamos a maior incidência de crime está motivado pela droga. Quais são os crimes, agora deixando de o maior, que são mais... quem é que ganha o crescente? O que está crescendo mais? Pois é claro que os homicídios tiveram um aumento significativo, temos tido um aumento de 25% do número de homicídios em Porto Alegre, 2013 para 2014, 2014 para 2015. As estatísticas de 2015 para 2016 são as mesmas, 25% já se tem até agora de número de aumentos de homicídios, mas infelizmente o latrocínio, que é um crime super sério também, que o objetivo é o patrimônio e que resulta na morte, nós tivemos também um incremento enorme em Porto Alegre. Eu poderia dizer assim que mais que dobrou, triplicou aqui em Porto Alegre. E principalmente aqui na Zona Sul. Na Zona Sul de Porto Alegre. Na Zona Sul de Porto Alegre.
e com uma incidência enorme de pessoas que estão sendo alvos de roubos e que resultam em mortes. Quer dizer... Está tão banal roubar, né? Então, eu ia dizer, o número de roubos também tem tido um aumento significativo, os assaltos, o número de veículos. Eu não poderia falar assim número de estatísticas, porque essa estatística eu não acompanho, mas eu sei que ela tem aumentado. Mas o assalto com morte é uma coisa assim... Que é o fim, né? A gente assim não consegue compreender aquela coisa assim, aquela pessoa que sai de manhã e que de repente não volta. Porque eu digo que o homicídio que está ligado ao tráfico normalmente as pessoas da comunidade têm uma certa expectativa que isso possa acontecer. Tu entrou na guerra para matar ou morrer. Mas essas mortes relacionadas ao latrocínio são pessoas que... Tu saiu de manhã para voltar para casa à noite. E para as famílias é uma coisa incompreensível. A gente teve aqui outro dia a morte daquela menina Sara, que mobilizou assim todo mundo, porque eu acho que não teve quem não ficasse chocado. Ela não conseguiu sair do carro, não foi isso? Foi isso. Foi, né? E eu sempre digo E foi suficiente para matá-la. E aquele outro menino que também não quis entregar o celular, agora outro dia também, suficiente para matar. E eu tenho assim uma opinião bem tranquila, que eu acho que as pessoas não têm que reagir. As pessoas têm que entregar suas coisas, infelizmente é isso, a gente tem que se desapossar das coisas materiais, porque enquanto a gente está falando de bens materiais, que se vão os anéis, né? Mas a gente fique com a vida. A senhora tem toda a razão nisso, mas é difícil também... para um cidadão que paga impostos, paga todos os seus tributos, dizer com tranquilidade, leva todos os meus bens, que pelo menos fica com a vida. É um atestado de falha do Estado que tem o dever da proteção. Não se trata de discutir polícia ou uma segurança específica, não tem nada a ver, porque é uma questão conjuntural. Mas é dolorido pensar dessa forma. Não, eu concordo com isso, é dolorido pensar dessa forma e até porque a chance de recuperação desses bens é muito pequena. A maioria das pessoas... É quase zero. A maioria das pessoas não vão conseguir recuperar, a maioria das pessoas não vão reconhecer os assaltantes, quer dizer, a chance de punição dos assaltos é muito pequena, né? A gente tem uma cifra negra dos não esclarecimentos dos assaltos muito maior do que os esclarecimentos, a prisão, só nos casos praticamente de prisão em flagrante, só que a reação ela tem se mostrado muito mais temerária do que o não reagir. Então, assim, entre os valores... A lógica manda não reagir. É óbvio que a gente é a preservação ser humano. da vida. Nós somos seres humanos, então a gente acha que a gente não vai reagir a determinada situação de vida e, de repente, quando a gente se vê diante dela, a gente tem reações inesperadas. Eu lia um processo, a moça dizia assim, me diziam, entrega a chave, ela dizia assim, mas a chave está no carro, e ela dizia, mas no final a chave estava na minha mão e eu não conseguia me dar conta que a chave estava na minha mão e eles engatilharam a arma. E eu continuava sem me dar conta que a chave estava na minha mão, até que o meu amigo disse assim, larga a chave que está na tua mão. Quer dizer, as pessoas não conseguem às vezes nem raciocinar e por causa disso podem ser mortas. E o que é decrescente? Também tem que ter um lado bom. Qual é o tipo de crime que está diminuindo? Pois é. Difícil. É difícil, no cenário atual é difícil. Os crimes passionais continuam crescentes também, embora num grau menor? Na verdade, quando eu trabalhava no interior, eu via muito aquela briga de bar, né? Aquela briga do álcool, aquela briga que as pessoas brigavam porque jogavam uma mesa de sinuca e brigavam porque tinham a cervejada da sinuca. Essa briga eu não vejo mais acontecer, né? Mas eu preferia aquela briga. Era a época romântica do crime. Eu preferia aquela briga. Os crimes passionais ainda são uma presença, a violência doméstica ainda é uma presença constante. E, enfim, a gente ainda tem muito a que evoluir, muito a que caminhar. As mulheres ainda precisam muito ser valorizadas e aprenderem a se valorizar. Doutora Lucilena, a senhora coordena também me perdoe se o termo está incorreto, mas a Comissão de Proteção à Testemunha
do Estado. Não, mas não é bem esse o nome, né? É o Conselho Deliberativo de Proteção às Testemunhas e Vítimas Ameaçadas. Quais são os requisitos para que alguém seja incluído nesse grupo? Pois é, na verdade, as pessoas, as vítimas e testemunhas de crimes que querem testemunhar e que, na verdade, estão sujeitas a situações de crime organizado e que querem colaborar, elas podem ser incluídas, elas podem elas mesmas pedir inclusão, podem ser encaminhadas pela delegacia, pelo Ministério Público, pelas entidades de direitos humanos, visando justamente que possam colaborar para que a gente possa desbaratar o crime. A luta contra o crime tem que ser uma luta também do Estado de proteger essas pessoas. E existe um programa estadual de proteção à testemunha e existe um conselho que delibera os ingressos, delibera as formas de proteção, e eu sou a atual presidente desse conselho, que entendo que é o meu idealismo, é a minha forma de querer contribuir para a sociedade, no sentido de que nós temos que ter formas e mecanismos de lutar contra o crime, também protegendo as pessoas que querem colaborar. Essas pessoas que querem ser inclusas nesse programa, ela procura, como falaste, uma delegacia, uma associação, uma entidade, aquela onde ela vai se sentir mais segura. O comparativo que nós temos são aqueles filmes americanos em que muda de identidade, muda de estado, o novo estado, enfim, arruma um emprego novo para a família, leva tudo. É nos mesmos moldes? Não é tanto assim, mas nós temos pessoas que realmente mudaram de identidade, aconteceu isso de forma excepcional, mas na verdade essas pessoas realmente elas são mudadas de cidade, até em algumas situações de estado, elas são colocadas em novos empregos, elas são tiradas do convívio da cidade ou da região que possa apresentar risco, elas são trazidas para uma nova realidade, inseridas numa nova realidade, acompanhadas, colocadas os filhos em uma nova realidade de estudos, a família é inserida junto com a testemunha. Realmente é um programa que a gente tenta que funcione, mas que as pessoas vão ter que saber que vão ter que abdicar de um contato com redes sociais, que vão ter que abdicar de várias coisas das suas vidas e que vão ter que colaborar com a justiça, no sentido de informar o que sabem. Doutora Lúcia Helena, o nosso tempo ele voa, mas nós falamos de crimes até agora, né? Então nós temos um quadro, e vamos a ele agora, onde nós tentamos localizar crianças, adolescentes que estão desaparecidos de suas residências. Obviamente que as imagens são mostradas com a autorização da família. Por ser menor, nós não poderíamos fazer isso. Temos um trabalho junto com o DECA, Delegacia da Criança e do Adolescente, delegacia especializada, o qual nos traz todos esses dados e faz com que a gente possa trabalhar também em prol da sociedade.